irmãos e irmãs, no Evangelho deste quarto domingo do tempo comum, nós temos uma palavra que se repete várias vezes, a palavra bem-aventurados, que quer dizer felizes, uma palavra que nos remete às bem-aventuranças. O que é a bem-aventurança? É felicidade. A mensagem central desse domingo é Jesus nos convidando para a verdadeira felicidade. Queridos irmãos e irmãs, o que nós mais desejamos em nossa vida? O que nós mais queremos na nossa existência? Ser felizes. Existe no nosso coração um desejo, uma busca, uma sede de felicidade. Nós queremos ser felizes. Eu quero tirar da minha vida tudo aquilo que me rouba a felicidade. Eu quero procurar aquilo que me faz feliz. Isso Deus colocou no nosso coração. Muitas vezes, nós podemos nos enganar. Podemos pensar que tal coisa ou tal pessoa é que nos vai fazer plenamente felizes e depois descobrimos que não. E aí acontecem as decepções, os fracassos, as tristezas, os desânimos, mas não é que é errado buscar a felicidade, nós precisamos buscar a felicidade. O problema é que muitas vezes nós erramos. Onde buscar a felicidade? Qual é a verdadeira felicidade? E é isso que Jesus nos ensina hoje. Mas nós poderíamos imaginar esse sermão de Jesus de um outro jeito. Imaginemos que Jesus chamou os 12 apóstolos e falou com eles assim: olhem, saiam pelas cidades e convidem as pessoas para uma pregação que eu vou fazer. Avisem para elas que eu vou falar sobre felicidade, que eu vou ensinar onde está a verdadeira felicidade, eu vou dar a receita da felicidade. Como que as pessoas teriam ido para aquele sermão, o famoso sermão da montanha? Todo mundo iria, nós iríamos. Eu quero ser feliz, eu quero essa receita. E ao chegarmos lá, como o Evangelho nos conta, Jesus se senta sobre a montanha, igual Moisés que no alto do monte recebeu as tábuas da lei. Agora Jesus se senta na montanha, ele é o novo Moisés, ele vai ensinar. E Jesus começa a falar. E começa a dizer umas coisas tão estranhas sobre felicidade, começa a unir a palavra bem-aventurados, felizes, com outras palavras que não condizem com felicidade. E muitas pessoas certamente, talvez até nós, sairíamos dali meio decepcionados. Eu pensei que Jesus ia falar outra coisa. Eu pensei que realmente Jesus ia ensinar como é que se é feliz, mas ele vem falar de sofrimento. Vem falar de coisas que me fazem sofrer. É o que São Paulo nos diz na segunda leitura. Ele repete várias vezes essa expressão: o que para o mundo é determinada coisa, para Deus é outra. O que para o mundo é felicidade, para Jesus não é. E também, o que para Jesus é felicidade, para o mundo não é. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos continuamente convidados a fazer escolhas. Qual é a felicidade que eu quero? A felicidade que Jesus me dá? Ou a felicidade com a qual o mundo me engana, me ilude, me seduz e depois me mostra que era uma propaganda enganosa? Ou nós somos felizes segundo Deus, ou nós somos felizes segundo o mundo. Se formos felizes segundo o mundo, teremos momentos de grande alegria. Mas vai acabar, e um dia a conta vai chegar, a decepção vai chegar, porque o mundo não pode dar a verdadeira felicidade. Só quem pode nos dar a verdadeira felicidade é Cristo, é o seguimento de Cristo. Jesus então nos fala da felicidade, e na primeira frase de Jesus, ele diz tudo, e depois ele vai simplesmente desenvolver como que se é verdadeiramente feliz. Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é ser feliz. Jesus está dizendo para nós de outra forma que para ser feliz
eu tenho que ser pobre em espírito. Para ser feliz, eu tenho que ser aflito. Para eu ser feliz, eu tenho que promover a paz. Para ser feliz, eu tenho que ser puro de coração. Para ser feliz, eu tenho que ser perseguido. Eu não disse que as palavras não combinam? Que essas coisas não combinam com a felicidade que o mundo me apresenta? Então, onde está a felicidade nessas palavras de Jesus? O que é que significa essa expressão da qual a gente ouve falar tanto? Uma expressão da qual tantas vezes se abusa, dando uma interpretação errada, fugindo do que Jesus ensinou. Quem é o pobre em espírito? Primeiramente, Jesus aqui não está dizendo que é bom passar dificuldade. Jesus não está dizendo que temos que viver na miséria. Jesus não está dizendo que é bom faltar as coisas em nossa casa. Jesus não está dizendo que é ruim você ganhar o seu salário justamente. Não, não é isso. Não deturpemos a palavra de Deus. Jesus está dizendo que é feliz quem tem o coração desapegado. Esse é o pobre de espírito, aquele que tem o coração desapegado. O que é isso? Não está preso nem às coisas, nem às pessoas. Se você tem, você louva a Deus e agradece, mas sabe que isso não é a felicidade completa, porque tem muita coisa que esses bens não vão poder resolver na sua vida, senão não haveria rico triste, não haveria rico com depressão, né, ou com outras situações, embora a depressão muitas vezes não é por questões puramente materiais, né? Jesus nos ensina o desapego, o coração sem apego, sem amarras, sem coisas que o prendem. Esse é o pobre de espírito. Se ele tem, ele agradece, mas quando não tem, também não se revolta, não olha para aquele que tem mais e deseja que ele se dê mal, que ele perca aquilo que ele tem, considera errado aquele que tem mais. Se ele tem justamente, se ele conseguiu, mérito dele. O pobre de espírito, o desapegado das coisas e das pessoas. O apego, meus irmãos, faz muito mal para nós. Quando nós somos apegados, não estou falando de amar, não, de ter afeto. Apego é quando já passou do limite, é quando se torna uma coisa desordenada. Quando, por exemplo, você perde uma coisa a que você estava apegado, você sofre demais. Você sofre fora do limite porque é um apego, não é um amor, é um apego. Até quando nós perdemos alguém que nós amamos. Se eu amo, eu vou sofrer, eu vou chorar, mas eu vou conseguir passar por esse momento. Se eu sou apegado, eu não vou aceitar, eu vou colocar a culpa em Deus. Mas vão dizer para mim assim, mas isso acontece com todo mundo? Pode acontecer com todo mundo, mas comigo não. Eu não posso perder ninguém. Todo mundo pode perder o pai, a mãe, o irmão, a pessoa que ama, mas eu não posso. Apego. Quando nós não conseguimos superar esses momentos, não é? Apego. O pobre de espírito é esse que tem o coração desapegado. Sabe passar por esses momentos, vai encontrar em Deus a força. Porque sabe que é em Deus que está a sua verdadeira alegria. Mas o pobre de espírito é mais do que isso. O pobre de espírito, a primeira leitura nos dizia, buscai o Senhor, humildes da terra. Esse é o pobre de espírito. É aquele que se reconhece pequeno, que se reconhece fraco, que não confia em si, mas confia plenamente em Deus. Esse é o pobre de espírito. Ele sabe que ele depende de Deus. Por que Jesus muitas vezes fala do perigo das riquezas? Porque a riqueza tem esse perigo de fazer você achar que você não precisa de Deus. Eu tenho um problema, eu pago. Eu tenho uma doença, eu pago o melhor médico. Eu vou no melhor hospital. Eu vou rezar por você. Não precisa não, meu dinheiro resolve. O pobre de espírito não pensa assim. Ele sabe que ele depende de Deus, que ele é pequeno, que ele é fraco. E que o que existe na vida dele é dom de Deus. Por isso que o verdadeiro e primeiro pobre de espírito é Jesus. Jesus que se desapegou de tudo. Desapegou da sua glória do céu, veio à terra, viveu na dependência do Pai. Jesus falou, meu alimento é fazer a vontade do Pai. O que lhe agrada é o que eu faço sempre.
Jesus vivia nessa dependência do Pai, na total obediência à vontade do Pai. Ele é o verdadeiro pobre de espírito. Jesus aqui, em realidade, está falando dele mesmo. Nossa Senhora é a pobre de espírito. Ele viu a condição humilde de sua serva. Ela se conhecia como Deus a conhecia. Ela é a verdadeira pobre de espírito. E é a isso, queridos irmãos, que Deus nos convida. A essa pobreza em espírito, desapego das coisas, consciência da nossa limitação e total dependência de Deus. As outras bem-aventuranças que Jesus fala é simplesmente uma consequência do que ele falou quando Jesus fala, por exemplo, dos aflitos. Quem que é o aflito? É aquele que é desapegado dos seus sentimentos e por isso consegue sofrer pelo outro, chora pelo outro. Esse é o aflito. Aquele que se aflige pelo sofrimento do próximo, não vive fechado em si mesmo. Quando Jesus fala dos mansos, quem é o manso? É aquele desapegado da sua raiva, desapegado do seu rancor, desapegado dos seus instintos e que por isso consegue perdoar. Quando Jesus fala dos que têm fome e sede de justiça, justiça na Bíblia significa fazer a vontade de Deus, é aquele que deseja a vontade de Deus, da mesma forma que sente fome, que sente sede, não está apegado à sua vontade, mas quer fazer a vontade de Deus. Quando Jesus fala dos misericordiosos, o que é o misericordioso? É aquele que consegue se compadecer dos outros, porque sabe que ele também precisa de compaixão e de misericórdia. Quando Jesus fala dos puros de coração, quem é o puro de coração? É aquele que não vive segundo a carne, é aquele que não depende dos prazeres carnais, é aquele que não coloca nas coisas materiais a sua felicidade. Mas o puro de coração também é aquele que não age com segundas intenções, não faz o bem por interesse, não faz o bem para receber aplauso, não faz o bem porque está sendo visto. Jesus fala, felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. O puro de coração é aquele que faz o bem vendo a Deus, ele faz o bem é a Deus e a mais ninguém, por isso seu coração é puro. Quando Jesus fala dos que promovem a paz, quem são esses? São aqueles que têm a consciência de que dependem de Deus, que são filhos de Deus e que todos nós somos filhos de Deus e que por isso essa pessoa procura promover a paz. É o contrário daquela pessoa que semeia a discórdia, que houve um problema aqui, conta ali na frente, fala para o outro, semeia a discórdia, espalha aquilo que desune, aquilo que separa. Não, promotores da paz, pessoas que semeiam a paz, pessoas que levam a concórdia. Quando Jesus fala dos perseguidos, aquele que ama tanto a Deus e se desapega tanto da própria vida, que por amor a Deus é capaz de dar a sua vida por Cristo. Essa semana eu ouvi, nem foi a primeira vez, a pregação de um bispo que morreu de Covid, Dom Henrique Soares da Costa, um santo homem. E ele nos faz uma pergunta, que eu hoje me faço e faço para vocês. Quando Jesus fala dos perseguidos, aqueles que perdem por causa de Cristo, fica uma pergunta para nós. O que eu já perdi por causa de Cristo? De que eu já tive que abrir mão na minha vida por amor de Cristo? Eu já abri mão de alguma coisa? Eu já tive essa coragem de perder, de sair perdendo segundo a minha vontade, mas para não me separar do amor de Cristo? O dia que nós conseguimos fazer isso, nós seremos verdadeiramente felizes. Porque como diz hoje a oração da missa, dai-nos, Senhor, a graça de amar-vos com todo o nosso coração. Só pode amar a Deus com todo o coração quem não tem o seu coração apegado a nada nem a ninguém. Que a Virgem Maria, pobre de espírito, pura de coração, interceda por nós e nos ajude a conseguirmos essa pobreza de espírito, esse desapego, essa consciência da nossa fraqueza e essa certeza de que Deus nos ama e que Ele cuida sempre de cada um de nós. Amém.